aflição do meu povo, que está no Egito. E eu vi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, ajude cada um de nós a viver a palavra de Deus. Que possamos entregar o nosso coração às tuas verdades e os teus ensinamentos, Pai. Senhor, coloque no coração de cada um de nós fome e sede pela palavra de Deus. E eu quero te pedir, Deus, coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor. Fala com a tua igreja através de mim. Me usa como profeta. Que cada um de nós aqui possamos ouvir a tua palavra. E que esta palavra possa vir e cumprir o objetivo, Senhor. Que essa palavra venha curar, transformar, salvar vidas aqui, Senhor. Que possamos olhar hoje para a tua palavra e nos entregar a ela e viver, Pai, e viver a tua verdade, os teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus, venha ministrar, venha falar com os meus irmãos, eu clamo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fale com cada coração, quebre o coração duro, Pai, quebre o coração de pedra, que o teu Espírito Santo venha convencer cada um de nós, Pai, da tua vontade. Que hoje possamos nos render à tua palavra, nos entregar à tua palavra, Senhor, e vivê-la, Senhor. Eu te peço, nós pedimos, fale conosco, Espírito Santo. E mais uma vez nós pedimos, Senhor, que neste lugar aqui nós possamos ouvir a palavra de Deus. Que neste lugar aqui, Senhor, seja o lugar de ouvir a tua voz. Levante pregadores, Pai. Levante pessoas cheias do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Que a cada encontro nosso, seja aqui na igreja, seja em casa, seja em outros lugares, Pai, mas que a tua palavra seja pregada. Levante aqui nesta igreja pessoas para servir ao Senhor. Pessoas que antes de tudo, Pai, temam ao Senhor, pessoas que antes de tudo tenham uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor, Pai. Pessoas que queiram pregar o Evangelho e falar do Teu amor. Envie trabalhadores, nós clamamos. Envie trabalhadores, Pai. Envie pessoas para servir ao mundo, para servir ao Senhor, Pai. Envie, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No primeiro domingo dessa série, na primeira parte, nós vemos Deus chamando Moisés. Nós percebemos que Moisés era uma pessoa comum, assim como eu, como você. E mesmo assim Deus vai lá e chama Moisés. Na semana passada, nós vemos Deus chamando Moisés em meio ao fogo. Nós vemos Deus chamando Moisés ali no deserto. Nós entendemos que mesmo na tribulação, mesmo nas nossas lutas, Deus está nos preparando. Deus está nos chamando para uma grande missão e para uma grande obra. Irmãos, quando nós somos chamados por Deus, nós temos uma falha. A nossa falha é colocar a nossa expectativa em nós. Quando somos chamados por Deus, nós temos uma falha. Nós colocamos a nossa expectativa em nós. Quando Deus nos chama, nós olhamos, como assim eu?
Como assim eu? Eu não tenho capacidade. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Ou ao contrário, eu sei o que fazer, eu sei o que dizer, eu sei como eu vou me organizar. Esse é o nosso erro, de atender o chamado de Deus e olhar para nós. Olhar para a nossa potencialidade, olhar para a nossa capacidade, olhar para aquilo que temos, olhar para aquilo que nós somos. Quando Deus nos chama, nós precisamos mudar o olhar. Em vez de olhar para você, você deve olhar para Deus. Quando Deus chama você, o seu olhar em momento algum pode estar direcionado a si próprio. Porque se você olhar para você, você vai buscar a sua capacidade, a sua força. Você vai buscar aquilo que você pode fazer. Você vai buscar aquilo que você tem para fazer aquilo que Deus quer. Só que nesse texto aqui a gente vai perceber que Deus, ele chama Moisés. Mas Deus, ele se apresenta para Moisés como o libertador. Quando Deus, ele chama Moisés, o que Deus fala para Moisés é: Moisés, eu estou te chamando, mas quem vai libertar o povo do Egito sou eu. O povo estava escravizado pelo Egito. E Deus chama Moisés para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão e levar o povo à terra prometida. Mas Deus se apresenta a Moisés como o libertador. E nós ficamos centralizados em nós. Ficamos centralizados em nossa competência ou em nossa incompetência. Ficamos centralizados em nossas habilidades ou em nossas faltas de habilidades. E falamos assim: bom, se Deus me chamou, então eu vou fazer. Então eu vou dar conta. Eu vou agir. Eu vou fazer as coisas. Mas não é dessa forma. Deus não te chama para fazer. Deus te chama para que Ele possa fazer através de você. Deus não chama você para fazer. Deus, Ele chama você para que Ele faça através de você. Se é Deus que vai fazer através de você, o seu olhar tem que ser para Ele. O seu olhar deve ser para Deus. E não para você. E não para você. Ficamos frustrados. Ficamos decepcionados. Porque nós assumimos a posição de libertadores. Nós que precisamos libertar. Nós que precisamos fazer. Nós que precisamos agir. E não é assim. Moisés era o libertador de Israel? Será mesmo que Moisés iria libertar o povo que estava escravizado? Vamos ler o versículo 7 e 8. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios
e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, uma terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Nós percebemos aqui nesse primeiro momento quem está se movendo, quem está atuando, quem está fazendo é Deus. É Deus que está agindo para salvar o seu povo. Ficamos desesperados muitas vezes. Senhor, e agora? Deus, o que vai ser do nosso país? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do ministério? O que vai ser das igrejas? O que acontece? E tomamos isso para nós como um peso. Um peso aonde nós falamos, preciso fazer algo. Ok. Deus está te chamando para participar daquilo que Ele está fazendo. Só que o nosso olhar precisa voltar para o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é o Deus que está se movendo o tempo todo. É o Deus que desde o princípio está agindo e está movendo. Alguns de nós até falamos, será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos deixou? Não, irmão. Não. Deus não deixou o seu povo. Deus não deixa o seu povo. Deus age. Ele se move. Ele está trabalhando. Somos o povo da esperança, irmãos. Somos o povo da esperança. Por que nós somos o povo da esperança? Porque nós acreditamos em um Deus que se move. Nós acreditamos em um Deus que não se cala. Nós acreditamos em um Deus que é vivo. E Ele atua em todo lugar, em todo canto, em todo lugar. Nós cremos em um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que nós somos o povo da esperança. O mundo está pessimista. O mundo está desacreditado. As pessoas não acreditam mais. Só que em nós opera a fé. Em nós opera a fé. Porque o nosso Deus, Ele está se movendo. Talvez para Israel, eles estavam abandonados. Talvez para Israel, eles estavam sozinhos. Talvez para Israel, Deus não estava mais agindo na vida deles. Mas esse texto, ele mostra o contrário. Nós vemos um Deus em missão. Nós vemos um Deus atuando. Nós vemos um Deus atuando para restaurar e libertar o povo. As pessoas dizem, onde está Deus? Aonde está Deus nesse lugar? Aonde está Deus em meio às guerras? Aonde está Deus no meio do sofrimento e da dor? Aonde está Deus no meio do caos do mundo? Irmãos, Deus está se movendo. Deus, Ele está atuando. Quem está destruindo é o homem. Quem está em guerra é o homem. Deus está restaurando aquilo que o homem está destruindo, irmão. Não podemos perder a nossa fé olhando para aquilo que acontece no mundo.
Não podemos responsabilizar a Deus por aquilo que acontece no mundo. Porque quem faz isso somos nós. Quem destrói o mundo somos nós, homens. Quem faz isso com a humanidade somos nós, homens. E é o Senhor Deus que cura as feridas. É o Senhor Deus que traz a redenção. É o Senhor Deus que traz a libertação. Nós somos o povo que serve ao Deus libertador. As pessoas estão perdendo a esperança. A igreja de Cristo, ela precisa continuar. O que mostramos aqui é essa organização, esse ministério. Aqui é uma comunidade que acredita que Deus está em missão. E nós queremos nos colocar debaixo da missão de Deus e pedir: Senhor, leve-nos, conduza-nos. Queremos pregar esperança, queremos falar do amor. Essa igreja não é libertadora, mas essa igreja serve a um Deus libertador. E é Ele que liberta. O que nós fazemos aqui não tem a ver com a nossa capacidade e força. Até porque alguém olha para nós e fala: eu não acredito que vocês fazem tudo isso, não. Como é que uma igreja desse porte, desse tamanho, trabalha desse jeito? É porque não somos nós que fazemos. É Deus que faz através de nós. É o Espírito Santo que nos capacita. É por isso você, líder de ministério, você que tem um chamado, todos nós temos um chamado. Fique firme, porque é Deus que está agindo através de você. Não fique pelo caminho, porque se você ficar, filho, desculpe, você vai ficar. Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar fazendo. Deus vai continuar se movendo. Então não pare e persiga ao Senhor. Deixa Deus conduzir a sua vida. Porque se a gente para, nós vamos olhar para nós, vamos olhar para as nossas condições e vamos pensar que somos nós que estamos fazendo. E não somos nós. É o Senhor Deus. É Ele que está movendo. É Ele que está fazendo. Olha o que diz: eu tenho visto a opressão do meu povo. Temos um Deus que vê a opressão do povo dele. Temos um Deus que vê o povo oprimido. É por isso que nós somos intercessores, irmãos. Vemos cada situação, nosso papel é orar. Senhor, salva, liberta. Tanta injustiça no mundo, tanta dor que vimos diariamente. Senhor, se move para libertar, usa a minha vida para libertar, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que vê, o Senhor é um Deus que enxerga. Deus ele continua, tenho escutado o seu clamor. A igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de orar. Deus escuta os nossos clamores. Talvez você já tenha desistido de orar, irmão. Talvez você já tenha parado de orar. Eu gostaria de pedir para você, rogar a você hoje, volte a orar. Volte a clamar. Volte a pedir. Porque Deus, Ele ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Continuando, sei o quanto eles estão sofrendo. Tenho visto como os egípcios oprimem. A gente pensa que Deus não faz nada, irmão. A gente pensa que Deus fica de camarote vendo o sofrimento da humanidade. Pelo amor de Deus. Redundante, pelo amor de Deus. Irmão, Deus tem compaixão do sofrimento do povo. Como, Cláudio?
Ele enviou Jesus. Ele enviou o Filho dele para morrer, para salvar toda a humanidade, todo o mundo. Deus enviou o Filho dele para consertar aquilo que o homem quebrou. Deus enviou o Filho dele para restaurar toda a criação a ele. Irmão, tem uma obra do diabo para destruir, só que mais ainda, existe uma obra de redenção atuando sobre todo mundo, sobre todo mundo. Existe essa obra de redenção. Não podemos deixar de crer que todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Existe uma obra de redenção. A palavra de Deus está se espalhando. Deus tem levantado missionários. Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho onde nunca foi pregado. Existem pessoas sendo levantadas para traduzir a Bíblia em línguas, em dialetos, em idiomas que não existem. Deus tem levantado pequenas famílias, pequenas igrejas, pequenas comunidades. Deus tem alcançado indígenas, Deus tem alcançado quilombolas, Deus tem alcançado o mundo, irmãos. Basta nós vermos, basta nós enxergarmos a expansão do reino de Deus. Muitos muçulmanos entregando a vida ao Senhor. Muitas pessoas entregando a vida ao Senhor. O Evangelho está sendo pregado. Nós somos o povo da esperança. Não podemos olhar as notícias e viver pessimista como os outros. Meu irmão, o nosso reino é o reino de Deus. A nossa visão é uma outra visão, irmão. A gente é aquele povo que vai continuar lutando, vai continuar pregando, vai continuar falando do amor de Deus. Hoje o Luquinhas não está aqui, mas vocês lembram uma vez, faz uns 3 anos, eles estavam em um evento da igreja, eram menores ainda, eu até disse aqui numa vigília, e o policial abordou os meninos do nosso grupo, do projeto. E eu não estava, mas o Rony viu, porque o Rony estava passando de carro, parou para ver. Eu não lembro exatamente, mas o policial disse assim, não sou contra a polícia, por favor, irmão. Mas o policial disse assim, eu já sei o futuro desse daqui. Eu já sei aonde esses vão parar. Serão marginais, serão bandidos, serão ladrões. Eu tomei para mim isso, eles não vão ser isso. Porque nós carregamos a palavra da verdade. Nós vamos pregar o evangelho a essas pessoas. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam, mas essa igreja aqui foi chamado para essas pessoas, para quem ninguém olha, irmão. Para quem ninguém olha. Aqueles que pelo mundo, pela sociedade são desprezados, Deus tem chamado essa comunidade aqui para olhar para essas pessoas. Porque a obra de Deus, a obra de redenção também alcança essas vidas. E aí eu recebi um áudio da mãe dele. Obrigado, pastor, pelo que a igreja está fazendo com meu filho. Ele está muito diferente. Eu estou muito feliz pelo comportamento do meu filho. Eu agradeço a vocês. Irmãos, é a obra de Deus na vida dele. O que nós fizemos, nos colocamos diante de Deus para o Senhor usar as nossas vidas. Por isso, vocês que estão na luta, às vezes não vai dar certo, está complicado. Não, irmão, continue servindo, porque quem está libertando, quem está restaurando, quem está salvando é Deus. Não pare, porque Deus está trazendo salvação, Deus está trazendo libertação. O mundo diz uma coisa, mas nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança.
E é por isso que nós pregamos o Evangelho de Cristo. Porque Ele é poder de Deus para libertar todas as pessoas. Ele é poder de Deus para libertar todas as pessoas. Então nós temos um Deus que tem compaixão do sofrimento. Nós temos um Deus que age o tempo todo. Por isso, versículo 8, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Deus, Ele vê, tem compaixão, escuta o clamor, Ele desce para livrar. Onde está Deus? Deus está aqui, ó. Ele está atuando, Ele está se movendo. Estamos olhando para o céu e procurando Deus. Sim, Ele está lá, mas Ele está aqui também. Ele está aqui também, através de você. Quando você ensina o seu filho sobre o amor de Deus. Quando você traz o seu filho para a casa de Deus. Quando você é um instrumento de Deus. Quando você intercede. Quando você manifesta amor. Deus está em você. Onde está Deus? Ele desceu. Ele está no seu coração. Ele está em você. Manifestando o amor dEle. Manifestando a presença dEle. Onde está Deus? Ele está em você. Em você, onde você está, Deus se manifesta em amor, em olhar, em ouvidos, em atitude, porque você é um instrumento, você é usado, você é usada por Deus. Ele não está assistindo, Ele está se movendo através do povo dEle. Se é Deus que faz, irmãos, não dá para olhar para nós e acharmos que vamos fazer alguma coisa. Não dá para olhar para nós, gente do chamado, e procurar uma habilidade, procurar uma capacidade, ou dizer, Senhor, eu não tenho, eu não sou, como Moisés falou. Não. Deus está dizendo, Moisés, não é você, Moisés. Sou eu. Eu sou o libertador. Então, por que Deus, Ele chama Moisés? Para compartilhar aquilo que Ele vai fazer com o povo. Hoje, o que nós estamos ouvindo aqui, é Deus compartilhando conosco o que Ele está fazendo. Deus está compartilhando conosco o que Ele está fazendo. Ele compartilha a nós a obra dEle. E Ele mostra para nós. Ele mostra para nós aquilo que Ele está fazendo. E aí Ele nos chama. Ele nos chama para fazer parte do que Ele está fazendo. Moisés estava lá, trabalhando, na boa. E Deus chega e chama. O chamado é uma iniciativa de Deus. É uma iniciativa de Deus. Deus sabe da sua limitação. Ele sabe. Ele fala, ó, vem tranquilo. O negócio aqui é comigo. Você está preocupado com a sua capacidade? Eu não estou nem aí para você. Sou eu que vou fazer. Eu que vou manifestar o meu poder através de você. É um convite. Eu estou chamando você para participar daquilo que eu vou fazer. Eu estou chamando você para participar daquilo que eu vou fazer. O que você vai responder? Estava conversando com o Carlos ali agora há pouco. Eu falo, Carlos, eu acho que talvez eles nem sabem. Muitas coisas que acontecem hoje, a gente sentou alguns anos atrás, falando. A gente lá para mais ou menos 2012, a gente falou assim, olha,
a gente era mais jovem, né? 10 anos, né? E aí a gente falou assim, essa igreja precisa de adolescentes, porque senão amanhã a gente não vai ter jovens. O que a gente começou a fazer? Evangelizar os adolescentes. Eles vieram para a igreja. A gente precisa agora dar um caminho para esses meninos. Vamos se virar. Um pagou curso de guitarra para outro, o outro pagou bateria, a igreja fez aquilo, tal. Hoje eles estão aqui tocando. Hoje eles estão discipulando. Hoje o Danilo está liderando o grupo familiar. O Nicolas é líder auxiliar de liderança de jovens. O Kaique, líder do projeto. Cada um está fazendo, está servindo. Desculpa não ter estado o nome de todos, tá? Mas está todo mundo servindo. Tá bom? Todo mundo está servindo. Então, agora foi algo que nasceu em nós, meu irmão? Não foi. Deus foi colocando em nós. Deus foi colocando em nosso coração. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. O Renato, a gente estava sentado aqui, ó. Ele falou assim, pastor, eu estou sentindo um negócio diferente. Eu vejo esses meninos, me dá uma necessidade de cuidado. Eu sinto um amor pela vida deles. Aí eu falo, eu já sei. Espera mais um pouquinho que eu vou te mostrar o que vai ser. Deus levantar ele e Ana Paula para pastorear, para cuidar da vida deles. Aí um tempo também chega a Rebeca com a mesma conversa, ela nem sabia dessa conversa minha e do Renato. Pastor, eu olho para esses com um amor diferente, tão grande. Falei, fica tranquila que daqui a pouco a gente resolve tudo isso. É assim, irmão. O chamado é uma iniciativa de Deus. Deus vai nos chamando. Deus vai nos chamando. E Ele vai fazendo através de nós. Ele vai fazendo através de nós. Então, nesse domingo hoje, nós ouvimos aqui que o nosso Deus, Ele é o libertador. Próximo domingo a gente vai ver que nós somos apenas o instrumento. A gente vai adiantar na conversa, a gente vai ver como é que foi para Moisés entender esse lance. Como assim não vai ser eu? Como assim o Senhor está me chamando e não sou eu? Porque a nossa crise é a nossa crise de Deus me chama, mas quem vai fazer é Ele. Então, irmão, eu gostaria que hoje essa descoberta fosse para você perceber que não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. Essa descoberta de hoje, o libertador não é você. O libertador é Deus. E eu gostaria de chamar você agora para uma reflexão. Como é que você está diante dessa missão de Deus? Será que você tem pensado que é você que tem que fazer? Você que tem que ser alguma coisa? Será que você está frustrado porque você acha que está fazendo pouco? Será que você está frustrado pelo resultado? Pelas coisas que você está vendo? Como é que está hoje o seu coração? E aí, a gente entendeu que se é Deus que está fazendo, o meu papel é confiar e descansar. O Romerito, tem mais alguém que está trabalhando ali, ó. A gente está tranquilo aqui, porque ele está trabalhando, ele está fazendo. Eu não preciso ir lá.
Eu não preciso ficar preocupado. Você chegou ali e tinha um chá pronto. Alguém fez. Você não precisou ficar preocupado. Irmãos, Deus está cuidando. Deus está fazendo. Ele está se movendo. Continue olhando para Ele. Continue. Porque esse amor que você sente pelas almas perdidas, esse amor que você sente pelas pessoas que estão se perdendo, é o amor que Ele colocou em você, é o Espírito Santo de Deus em você. E esse amor às vezes é tão grande que você fala: Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me mover? Não dá, eu não consigo. O amor é tão grande, irmão, que parece que a gente se sente incapaz. E de fato, somos incapazes. Quem faz é Ele. É Ele. Eu lembro uma época que eu ia para o cinema. Eu estava me sentindo mal. E toda vez que eu ia no cinema, da idade desses meninos aí, 20 anos e tal, me sentia mal. E ali eu entendi que Deus estava colocando no meu coração o sentimento dele pelas almas perdidas, irmão. Pelas almas perdidas. Pelas pessoas que não tinham o amor, esperança. E eu entendi que eu precisava ter esse sentimento de Deus em mim para eu me mover, para eu falar do amor dele. Às vezes nós queremos sentir a presença de Deus na nossa cabeça, é só algo bom. Se Deus se compadece, se Ele é misericordioso, a palavra misericórdia, córdia vem de coração, é sentir a miséria do coração. O nosso Deus se entristece. E muitas vezes receber a presença de Deus é sentir essa tristeza no nosso coração. Só que essa tristeza é para você orar ao Senhor, clamar, interceder e falar: Senhor, me leva, faça através de mim, usa a minha vida, conduza a minha vida. Esse sentimento que Deus coloca no seu coração não é para você entrar em desespero e falar: eu não dou conta, eu não consigo. Não. Esse sentimento que Deus coloca no seu coração é o compartilhar dele para você. Mas entenda, Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está se movendo. Então, o chamado de Deus não é sobre mim, é sobre Deus. O chamado é sobre Deus. Ele é o libertador. Ele é o libertador. Eu posso orar por você? Você pode ficar em pé? Se até agora você tem agido pela própria força, a descoberta de hoje não é a sua força. Eu compartilhei essa semana com uma pessoa e eu falei assim, eu compartilhei a minha experiência. Eu falei: Senhor, não faz sentido, a minha vocação está me fazendo mal para minha saúde, mal para minha vida. Não faz sentido. Eu vou ter que parar para ficar bem? Não. Deus falou para mim: não, você não tem que parar. Tem a ver com a forma que você administra a sua vocação e o seu chamado. A forma que você administra a sua vocação e o seu chamado é o que tem feito mal para você. Só que muitos líderes, pastores,
têm desistido porque eles pensam que é a vocação, é o chamado que faz mal, e não é. Não é. O que faz mal é a forma que a gente conduz a nossa vida e a nossa rotina. Porque a nossa vocação e o nosso chamado é feito através de Deus. É feito através de Deus. E às vezes exageramos, porque nós pensamos que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que trabalhar. Somos nós que temos que fazer as coisas acontecer. E a gente explode, porque de fato, irmão, nós não vamos dar conta. E não é para a gente dar conta. É o Espírito Santo que vai dar conta. Porque Ele é o único que pode convencer o homem do pecado. É o único que pode salvar uma pessoa do pecado. É o único que pode curar, libertar, restaurar. Então hoje, o nosso papel é nos render ao Deus libertador. E nos entregar a Ele. E deixá-lo trabalhar em nós e conduzir as nossas vidas. Faça a sua oração.